Oi meninas, tudo bem? Eu me chamo Josiane, é a primeira vez que eu faço um vídeo e eu vim aqui compartilhar com vocês uma receita que tem me ajudado, eu já faço há bastante tempo e algumas pessoas já me pediam para eu explicar, acabava que passava, eu às vezes até por vergonha mesmo evitava fazer e não são todas as pessoas que eu consigo estar junto para explicar como que eu faço, mas é uma receita da Grace, que é uma querida que eu sigo no YouTube. E ela é econômica, é uma receita fácil de fazer e ela é prática. Você pode fazer um pão de leite, você pode fazer um pão salgado e é bom pro dia a dia, né? Pra gente que tem filhos, uma hora ou outra quer fazer uma coisinha diferente, pode fazer que dá certo. Eu vou fazer aqui pra vocês do jeito que eu costumo fazer mesmo no dia a dia, bem simples. Eu já tinha acrescentado aqui um ovo, uma xícara de leite e 1/4 de óleo, tá? Eu vou deixar tudo certinho para que vocês possam fazer sem dúvida, mas pode me chamar qualquer coisa. E o fermento que eu uso é o fermento biológico, eu acho mais prático, mas ótimo se você quiser e tiver mais fácil na sua casa. O fresco, pode usar ele, que dá certo também. Eu já fiz também com fermento fresco. Já fiz com diversos tipos de farinha, mas a farinha que eu realmente mais gosto é a Venturelli. Eu vou mostrar pra vocês depois o pacotinho dela. A Venturelli, ela é um pouquinho mais cara, mas o resultado, principalmente se você for vender, é excelente. Não se compara. E tem também outras, mas aqui eu usei e que realmente eu gosto é a Venturelli. Tem a Rosa Branca também, que é uma farinha excelente, mas pro dia a dia, no sufoco aí, você quer fazer uma coisinha rápida, boa para as crianças. Se tiver um tempo quente ainda, aqui na minha cidade é muito quente, é muito rápido, beleza? Eu vou fazer de uma forma bem simples e objetiva para vocês, para não enrolar. Como eu tinha falado para vocês, eu já tinha colocado o óleo, o leite e o ovo. Um ovo, 1/4 de óleo e uma xícara de leite. Agora eu vou acrescentar o fermento que eu falei para vocês, fermento biológico, e 3 colheres de sopa de açúcar. Gente, não é aquela colher de vovó não, a generosa, tá? Essa colherada aqui é o suficiente. Então você coloca 3 e mistura tudo. Eu não gosto de colocar o sal agora, porque eu quero ver realmente a qualidade do fermento. Quero perceber que ele fermentou bacana com o açúcar, que é o que ajuda, né, o fermento a dar o resultado que a gente espera. Então eu prefiro pôr ele depois, mas isso é de pessoa para pessoa. Eu não sou profissional, né? Não sou formada em panificação, mas eu vi alguns cursos, algumas coisas, algumas mulheres na internet dando algumas dicas. Como pra mim funcionou assim, eu prefiro pôr o sal depois, tá bom? Gente, uma dica que eu dou pra vocês é deixar tudo bem limpo, organizado, tudo passa o álcool na superfície que você for usar para sovar a massa, principalmente se for para vender. É claro que não é porque nós estamos fazendo para os nossos filhos, ou para o esposo, ou para a família, que a gente vai ter um relapso ou desleixo de fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, se vocês forem comercializar, o cuidado é dobrado. Então, evitar anel, esmalte, unhas compridas, tudo isso que vocês já sabem, né? Principalmente quem gosta de fazer pão, sempre ouve as pessoas que já têm um certo conhecimento passar isso pra gente, tá bom? Ó, eu uso essa medida de farinha. Eu deixei aqui 1/4 porque é o que eu vou talvez usar depois das 3 primeiras. Eu vou usar 3 medidas dessa. Quando eu peso, dá em torno de 177 gramas, tá? Mas essa daqui, essa xícara, tem 250 ml, esse medidor, tá bom? Eu vou passar para vocês certinho também em gramas, para vocês não ficarem com dúvida nenhuma, tá ok? Então aqui eu tenho as 3 xícaras. Eu vou pondo aos poucos para poder perceber a massa. Porque assim, dependendo da farinha, a gente sabe que
Algumas acaba pedindo um pouco mais, depende do tamanho do ovo que você vai usar. Então, eu vou acrescentando aos poucos, certo? E aí você vai percebendo, principalmente no momento um pouquinho antes da sova, eu gosto de pôr a mão na massa mesmo para perceber se tá no ponto certo que eu quero. Pão é muito disso, né? A gente, às vezes, quando eu tava aprendendo no começo, eu queria que viesse bem desenhado, mas realmente era aquilo que a professora falava. Tem uma professora que eu sigo, que eu vou passar pra vocês aqui, o canal dela. Ela passa tudo gratuito no YouTube. Ela dá várias receitas. E eu aprendi muito com ela. Foi muito generoso da parte dela, ela nunca cobrou. O conteúdo dela é gratuito. Tem muita coisa gratuita. Então vale a pena, tá? Vou passar pra vocês depois. Vocês me desculpem, mas o meu bebê tá tocando terror ali na sala. Eu tenho mais 2. Tenho 3 filhos, 3 meninos. Mas os 2 mais velhos estão na bisa. Senão ia estar um pouquinho mais complicado aqui. E o sal eu coloco uma pitada, tá bom? Uma pitada, se você quiser ter mais segurança, pega a colher de chá, deixa bem rasa, um pouco mesmo. Agora, se você quiser um pão mais salgado, para você fazer um pão salgado, diminui uma colher de sopa de açúcar e acrescenta a pitada do mesmo jeito, tá bom? Então aqui, ó, você vai percebendo que eu já não consigo mexer, né, com essa espátula. Então, eu vou tirar e vou acrescentando aqui, mexendo um pouquinho com as mãos, tá? Já vou tirar minha aliança também. A gente vai percebendo a massa. Eu vou dar uma adiantada para não ficar cansativo para vocês e volto para mostrar o ponto da massa e a forma que eu faço para sovar. Quando eu percebo, só mais uma dica, que a massa já tá firme assim o suficiente, que eu consigo sovar, que eu consigo pegar sem ela tá tão liguenta na mão, aqui. Eu já dou uma paradinha, eu não vou tacando farinha se eu quero uma massa mais fofa, né? Se eu quero uma massa mais, sem ser tão dura, ressecada, então eu vou dando uma paradinha na farinha e vou pondo bem devagar aqui no mármore na hora da sova. Então, conforme ela for grudando, eu vou pondo de pouquinho. Essa receita vai em torno de 3 xícaras e 1/4, tá? Meu ovo não tava tão grande, então pode ser que vá um pouquinho mais, mas eu falo pra vocês. Gente, eu voltei com a massa pronta, depois de sovada. Ela não foi necessário acrescentar aquele 1/4 que eu tinha separado, mas vocês podem ver que ela já tá bem sovada. Eu vou sovar mais um pouco pra vocês verem como que eu faço, em caso de dúvida. Não tem segredo, tá? Amassar bem. Pra frente, pra trás, aqui essa partezinha da massa pra envolver bem. Principalmente na hora que ele tá mais... não tá tão misturado, né? Que você tira do bol. Eu tirei o relógio, porque atrapalha um pouco, né? E é isso. Eu indico uns 10 minutos, pelo menos, né? De sova. Eu indico 10 minutos porque você vai perceber que é o tempo adequado mesmo. A massa ficou bonita. Gente, realmente, essa farinha é muito boa, tá? Eu vou pôr pra descansar pelo menos uns 40 minutos. Eu não sei se vai tudo isso porque aqui tá bastante calor hoje, tá fazendo bastante calor.
vocês, tá ok? E, gente, voltando, passou o tempo de crescimento, tá? Ele cresceu bastante, eu coloquei o papel filme, né? E deixei, ficou um pouco mais de 40 minutos que eu tive contratempo aqui, ficou um pouquinho mais, tá? Mas vamos lá, a gente vai abrir a massa, eu vou tirar ela daqui do bol. Eu quero pesar, só para vocês terem uma ideia do peso, quanto que fica essa massa. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deu 880 gramas de massa. Agora a gente vai abrir, já põe para crescer de novo na forma, tá bom? Eu já mostro para vocês. Gente, mais uma informação, essa é a farinha Venturelli que eu falei, tá bom? Essa é a que eu uso e quando não, em uma situação assim, eu uso a que eu tenho aqui, né? Mas se for para vender, eu acho melhor vocês recorrerem às farinhas, né, de mais qualidade, né? Porque é outro resultado mesmo, tá bom? Tá aqui a massa, a gente vai cortar ao meio, o máximo possível, centralizar aqui o máximo possível que vocês conseguirem. Isso para quem não tem a balança. Quem tiver a balança, corta ao meio e pesa aí para ficar os pedaços certinhos, principalmente para quem vai vender, tá bom? Então eu vou deixar aqui ao meio. Pra vocês verem que sem esses utensílios assim dá pra gente fazer tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Vai abrindo a massa. Eu vou usar essa assadeira para pão, própria para pão, mas se vocês não tiverem, ela tem em torno de 30 centímetros de comprimento e de largura 13 mais ou menos, tá? Eu tenho essa daqui, mas é velhinha. Aí se você falar, ah, Josi, eu não tenho essa de pão, pega uma velhinha e faz. Eu tava fazendo nessa. Não tem crise, tá bom? Se você não tiver como abrir com um rolinho, você pode pegar uma garrafa, higienizar e abrir. Você pode pegar aquele rolinho mesmo do papel filme, higienizar e usar, tá? Mas não precisa deixar de fazer por causa disso, tá? Aí você vai abrindo, eu já tinha passado o álcool aqui, já tinha lavado o mármore, então tá tudo ok pra eu usar. Eu vou deixar aqui o máximo que eu conseguir a massa aberta, tá? O máximo que eu conseguir aqui nesse espaço que eu tenho. E aí vocês fazem a mesma coisa. Como ela descansou bem, vocês podem ver que ela tá bem maleável, ela estica facilmente, não tem tanto problema. E aí, não precisa, às vezes a gente quer deixar bem perfeitinho, mas pode ser que na primeira vez não fique. Eu já fiz muitas vezes, nem todas as vezes fica, às vezes do jeito que eu quero, mas vamos fazendo, uma hora a gente alcança. E aí vocês vêm enrolando aqui, unindo a massa. Como aqui ela ficou mais gordinha, eu vou abrir mais um pouquinho. E pronto, tá? E aí eu vou fazendo isso que vocês estão vendo aqui para aumentar o comprimento da massa um pouquinho. Então eu fiz aqui o pão, enrolei ele, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais comprido, por isso que vocês estão vendo eu abrindo ela assim, esticando ela para ela ficar mais compridinha. Mas se sua forma for um pouco mais curta que a minha, não for tão comprida, não tem problema, pode deixar ele mais curtinho, né? E aí eu vou pôr para crescer de novo, tá? E aí eu vou deixar ele crescer bem, dobrar mesmo de tamanho. Tô fazendo esses cortinhos aqui só para dar um charme, se vocês não quiserem, não tem problema, tá bom? Faz aí do seu jeitinho. E aí a gente vai pôr aqui para crescer. Aparentemente parece que a forma é muito grande. Realmente eu preferia aquela menor. É que eu não sei o diâmetro dela. Não sei o tamanho para poder passar para vocês, mas eu vou ver. E como é esse que eu tenho, é o que eu vou usar. Não vou deixar de fazer por isso.
e assim que ele dobrar de volume eu já ponho pra assar, tá ok? Eu vou fazer isso com a outra massa e aí volto com vocês. Bom, meninas, o pão já dobrou de tamanho, vou mostrar aqui pra vocês. Ele ficou de 50 a 55 minutos crescendo, aqui tá bastante calor. E agora eu vou pôr pra assar. Eu aqueci a 230 graus mais ou menos. Vocês vão observar o forno de vocês, porque é de forno para forno. O meu forno, como ele é muito altas chamas, fica em torno de 15, 20 minutos no máximo. Se eu deixar mais, fica mais escurinho. Eu não gosto, eu tenho a preferência dele um pouquinho mais claro, tá bom? Eu já mostro para vocês o resultado. Bom, gente, tá aqui o resultado do pão. Eu voltei para mostrar para vocês. É assim que ele fica. Ele ainda tá bem quentinho, eu não tirei ainda. Eu não sei se vocês notaram, eu não coloquei a gema pra dar uma corzinha. Eu deixei ele normal, né, assando sem nada mesmo. E agora que eu tirei, eu vou dar uma opção pra vocês, que eu acho legal, que é você passar a margarina. Pode ser margarina, pode ser manteiga com sal, sem sal, o que você tiver em casa, que ele dá um brilho. E ele quentinho assim, ela derrete mais fácil e fica uma delícia também. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como eu faço. Ele tá quentinho, então ela vai derreter bem fácil. E vai dar um brilho também. E uma hora que você não tiver a paciência de abrir, deixar, tirar a clara, enfim, todo aquele, né, trabalhinho que dá. Ou às vezes não tem mesmo, né? Aí você tem essa opção. Fica bem bonitinho, fica uma gracinha e fica muito gostoso. Tão gostoso quanto com a gema, tá? Como ele tá muito quente, eu não abri, mas eu tenho um aqui que já tá aberto. Gente, esse pão é uma delícia mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, a gente vai conversando. Não deixe de fazer, mesmo que você só tenha utensílio simples. Eu fiz assim, bem simples mesmo, para vocês terem ideia que dá pra fazer. E que é uma coisa econômica, é um pãozinho econômico que dá pra você fazer e vender também, tá bom? Eu desejo pra vocês um 2024 abençoado. Obrigada por tudo e qualquer coisa pode me chamar.